Muito bem-vindo a mais um vídeo no canal. Terminaram os jogos das seleções, os jogadores do Porto, os internacionais, já estão todos de regresso ao Porto. O Porto que, curiosamente, hoje tem mais uma folga. E já agora perguntar-te o que é que achas em relação a isto. O Porto faz um jogo amigável para aumentar o ritmo e depois tem mais uma folga. Não sei se isto aqui é contraditório ou será que até que tem a ver com o facto de não ter corrido muito bem a qualificação para o Mundial para alguns jogadores muito importantes, como são os polacos e o Froholt. Pode também ter a ver com isso. Acho que vai ter que haver aqui um trabalho mental para os motivar, para os trazer de volta, porque foi aqui uma pausa e sabemos que a pausa em si já pode quebrar um bocado o ritmo da equipa e sabemos que ser eliminado, embora nós portugueses já há muito tempo que não sabemos felizmente o que é não se qualificar para o Mundial, mas sabemos que isto tem um peso enorme no país e eu vi as declarações do Bednarek a dizer que é uma dor muito grande. Eu acredito que sim, porque tem sempre um peso muito grande estas coisas e afeta sempre os jogadores. Esperemos que o Porto consiga recuperar, pode ter a ver com isso a folga. Em relação também às seleções, Portugal venceu, confesso que não vi o jogo, eu vi o jogo do México, quase adormeci, como eu tinha dito aqui, depois acabei por desistir de ver o jogo com os Estados Unidos, mas Portugal ganhou. Não há muito a dizer em relação ao Porto. E temos agora sim, em relação à seleção da Itália, temos uma notícia que avala aqui um bocado o Porto, que é o Farioli. Parece que é o nome principal, o nome mais desejado pelos italianos para treinar a seleção, para ser o próximo selecionador italiano. Vamos analisar essa possibilidade, se pode ou não ele vir a ser o selecionador italiano. A Itália que também caiu com o estrondo, já não consegue. Eu penso que há quatro tentativas seguidas, 4 edições seguidas sem ir ao Mundial. É inacreditável. A Itália, que é um dos históricos dos Mundiais. Depois também temos a entrevista do Martim Fernandes, eu penso que foi ao jornal O Jogo, muito interessante, tem ali várias coisas para analisarmos também, que nos dá também algumas pistas sobre o balneário, sobre a forma como a equipa é trabalhada pelo Farioli e porque é que o Martim é um dos jogadores preferidos dele, pelo menos agora na segunda volta. E temos aqui muita coisa para analisar, mas primeiro já sabes, pedir-te a ti que deixes o like para dar uma força aqui ao canal. O teu like é muito importante para que o vídeo entregue para mais gente. Depois também pedir que subscrevas o canal para dar uma força ao canal e também para chegarmos a essa meta de 12 mil subscritores. Já sabes que vale sempre recordar, porque há muita gente que ainda assiste aos vídeos que não subscreveu, portanto pedir que subscrevas. Se já subscreveste, partilha com um amigo, com alguém que saibas que gosta deste tipo de conteúdo, também para aumentarmos aqui esta família, esta comunidade e chegarmos aos 12 mil subscritores, que é um objetivo aqui do canal, que estamos já a caminho. E depois em relação ao hype, não sei se viste, nós conseguimos, de ontem para hoje subimos mais qualquer coisa. Eu penso que o vídeo está em 4º lugar. Se tiveres mais algum hype, se alguém tiver, para tentar subir esse vídeo, para ver se conseguimos ficar mais próximos do 1º lugar nessa tabela do top 100. Eu sei que é mais difícil porque esta semana não houve jogos e também porque o canal vai ficando maior e quanto maior, mais difícil chegar ao 1º lugar. De qualquer forma, estamos a conseguir levar semana após semana o nome do Porto ali ao top 100 do YouTube, bem lá para cima, quase sempre em 1º lugar, e com certeza é um motivo de orgulho para nós e de frustração para os adversários, para os nossos rivais, isso não tenho dúvidas. E começando então a análise do vídeo de hoje, eu começaria por essa notícia que eu acho que é bombástica do Farioli. E já agora, só fazer aqui um parênteses, aqui não há nenhuma notícia falsa de dia 1 de Abril. Tinha um amigo meu que perguntava o que é que eu ia fazer para o dia 1 de Abril, qual era a notícia que eu ia inventar, mas eu dizia-lhe, eu acho que não faz sentido aqui neste canal, nós gostamos de trabalhar só com a verdade. Nunca inventamos notícias. Quando eu tenho dúvidas, mesmo nos rumores de transferências, às vezes eu faço questão de dizer aqui que tenho dúvidas ou que trouxe porque acho que pode ser possível acontecer alguma coisa, mas normalmente não trago para aqui rumores muito que não tenham nenhuma base, pelo menos que pareça real. E jamais traria para aqui notícias falsas, portanto não alinhei nessa questão. Eu sei que hoje há muitos debates nas redes sociais, nos jornais, é tradição haver sempre uma notícia falsa de 1 de Abril, mas aqui não há nenhuma. E então, fazendo aqui o parênteses, só para dizer que esta notícia é verdadeira, isto foi falado mesmo, está a ser falado em Itália. Os italianos estão muito frustrados, naturalmente, porque a seleção não se qualificou para o Mundial. A Itália é um dos históricos do Mundial, é uma das seleções mais fortes e vejam aos anos que eles não se qualificam. Voltaram a cair com o estrondo, com mais uma seleção que não era nada de especial, era um jogo que tinham que ganhar, voltaram a perder nos penaltis. O drama é grande e é natural que os italianos olham, começam já a olhar para o futuro e a própria federação precisa fazer qualquer coisa, de se mexer também para não ser tão criticada, e óbvio que eles olham para os nomes e há um treinador italiano que está a dar nas vistas e ainda pode vir a dar mais, se for campeão, que tudo indica que está num bom caminho para ser campeão, e se ganhar ainda a Liga Europa e a taça, se bem que a taça dos 3 é o menos importante, mas se ganhar tudo, Farioli vai ainda ficar mais na montra, e é natural que eles olhem e dizem, este treinador italiano aqui, jovem,
com muita qualidade a fazer uma grande época, claro que é o principal nome que eles querem. Eu acho que o Farioli, tenho a certeza, ele tem esse estilo italiano, nós temos comentado aqui muitas vezes, ainda ontem eu tinha um amigo meu que me dizia, aquela vitória do Porto no Vizela, até em amigáveis, no jogo com o Vizela, até em amigáveis o Porto não ganha por muitos golos, ganhou outra vez por 2-1, ou seja, é mesmo uma equipa, eu não vi o jogo, foi à porta fechada, mas eu suspeito que tenha sido mais uma vez o Farioli a gerir, também ele fez muitas substituições, tinha jogadores da equipa B, mas tem esse lado, o Porto ganha a maior parte dos jogos por 1 e não é porque tenha tido dificuldades ou porque não deu para mais, é porque o Porto joga mesmo muitas vezes na gestão da equipa, do resultado, muitas vezes acusam até de ser um pouco defensivo, é muito à italiana, e portanto Farioli tem esse estilo que na seleção da Itália cabia que nem uma luva, portanto eu não tenho dúvidas que seria um grande treinador para a seleção da Itália. Ele tem métodos muito modernos, puxa muito pela equipa e ia com certeza dar ali uma revolução. Aliás, ainda tem mais esse ponto a favor dele para ser selecionador da Itália, é porque ele conseguiu levantar uma equipa que era uma das piores equipas, talvez a pior equipa da história do Porto, da época passada, conseguiu levantar a equipa. Claro que já analisamos aqui que tem muito mérito da direção, não é só o Farioli, ele tem uma grande equipa por trás, a seleção de Itália também é muito forte, mas de qualquer forma, acho que Farioli, ou melhor, não acho, tenho a certeza, que seria um grande selecionador. A questão que se coloca aqui é que ele tem um contrato muito longo, não acredito que ele saia do Porto antes de terminar o contrato, a não ser que tenha alguma época que corra muito mal, portanto acho que isso aí está fora de questão. Eu colocaria aqui a possibilidade era dele treinar a seleção em paralelo com o clube. Isto é uma coisa meio exótica, já aconteceu, é possível de acontecer. Olhando para o perfil do André Vilas-Boas e até para o Farioli, que são jovens, não me admiraria que o fizessem, eles têm uma mente aberta para estas coisas. De qualquer forma, acho que o Porto seria prejudicado, porque eu, pelo menos, não sou muito a favor disto, porque o selecionador vai dividir a sua atenção. Mas pronto, é uma possibilidade que se vai falando. Eu tenho a certeza que a Federação Italiana vem aí com tudo e não se importa de gastar todos os recursos para o convencer. Vai ser mais uma dificuldade para o Porto, que já se soma a muitas outras, porque com certeza no Mundial, depois do Mundial, no mercado de verão, vamos ter aí um ataque intensivo a todo o plantel do Porto e o Farioli não vai ficar de fora disto, ainda para mais com a seleção de Itália atrás dele. Já havia outros clubes que o queriam. Lembro-me, por exemplo, em janeiro, eu penso que foi o Tottenham, se não me engano, que ficou sem treinador e queria já levar o Farioli. Sendo seleção de Itália, tem outro peso. Ainda assim, eu daria este conselho ao Farioli. Ainda é jovem, vêm mais oportunidades. Não quero aqui também dizer que a Itália vai ser mais vezes eliminada, mas com certeza vai ter mais oportunidades. Com 36 anos, normalmente os selecionadores têm 50 para cima, portanto acho que ainda tem tempo. Dando o conselho ao Farioli, também pensando aqui no bem-estar do meu clube e no melhor do meu clube, acho que é melhor ele não ir e ficar no Porto. Mas tem essa possibilidade e também perguntar-te o que é que achas em relação a isso. Se ele seria um bom selecionador e se achas que ele pode treinar o Porto e a seleção ao mesmo tempo, ou haver aqui uma ruptura e ele abandonar o Porto. Isso aí eu acho menos provável, acho muito pouco provável, na verdade. Mas está a ser falado, portanto tinha que trazer para aqui esta notícia. E já que estamos a falar de seleções, falar então do que aconteceu ontem. Vários jogadores do Porto que estavam em amigáveis, o Zaidu acabou por jogar, tipo pena, porque ele não jogou o primeiro jogo. Acho que se era para fazer essa gestão, para o Porto teria sido melhor que ele tivesse jogado no primeiro jogo e agora descansasse, porque assim ele acaba por ter um jogo muito em cima. De qualquer forma, acaba por ter só um jogo em 2 possíveis, não é mau, acaba por ser mista aqui a gestão do Zaidu, pode estar apto para jogar, embora eu acho que o Famalicão vai jogar o Martinho do lado esquerdo, mas o Zaidu acho que chega em condições. O Fofana não jogou, acho que isso é uma ótima notícia. A Costa do Marfim também estava a jogar um amigável, não era preciso que ele jogasse, é uma ótima notícia. Eu quase que aposto e aponto o Fofana para a titularidade no jogo com o Famalicão. E depois em relação aos jogadores que jogaram os jogos importantes, Denis Gul veio motivado. Não acredito que ele seja titular por essa questão do Mofi, que volta a jogar amigável com o Vizela, voltou a treinar com a equipa e com certeza já deve estar pronto para jogar os 90 minutos, já deve ter recuperado a forma física. Fez os treinos todos completos, esteve sempre presente para este jogo com o Famalicão. Acredito que ele joga, olhando da forma como o Farioli costuma gerir estas coisas, acho que o Mofi vai ser titular. Mas o Denis Gul vem com muita motivação e entrando como suplente no jogo com o Famalicão, os golos que marcou pelo Porto foram todos a entrar como suplente, portanto acho que pode ter aqui um boost de motivação, embora ele não tenha jogado muito, jogou só 1 minuto e no primeiro jogo nem jogou, mas não deixa de ser uma qualificação que até nos surpreende. E eu ontem perguntava, pedia para mandar para deixar nos comentários como é que estava o jogo, porque eu estava a gravar antes dos jogos e portanto não sabia como é que estava a correr, e agradecer que muita gente deixou escrito como é que estava a correr os jogos, e agradecer isso, muito obrigado. E havia gente até que dizia, surpreendeu o Gul, quem diria, foi o Denis Gul que sai a festejar, todos estávamos muito mais focados na Polónia e na Dinamarca.
O que aconteceu na Polónia e na Dinamarca é um bocado grave do ponto de vista dos países, claro que, como eu digo, acho que sempre que um país não chega ao Mundial, principalmente tendo essa ambição, é sempre muito pesado, mas acho que para o Porto também tem aqui um peso e é mais um problema que o Porto vai ter que saber gerir, que é a forma psicológica em que os jogadores chegam ao Porto. O Pietuzewski, isto olhando para a Polónia, não jogou muito, portanto entrou só na segunda parte, não vem cansado, o que é bom, pode jogar com o Famalicão. Mais uma vez, não acredito que ele seja titular, aplica-se aqui o mesmo que aos outros. Eu acho que ele vai ser suplente do Borja Sainz, mas pode entrar na segunda parte fresco, porque não jogou muito, tanto num jogo como no outro, entrou só na segunda parte. Já o que ver o Bednarek, eu hoje via muitas críticas na imprensa da Polónia, criticaram muito a defesa. É verdade que tinham os Gyökeres pela frente, não é fácil, uma seleção da Suécia que tem um ataque muito forte, mas isto tem peso, e como eu dizia no início do vídeo, o Bednarek disse que doía muito, que tem um peso realmente grande. Esperemos que o Porto consiga recuperá-los psicologicamente aos três, porque são os três muito importantes, e isto aqui acaba por ser má notícia para o Porto, principalmente por causa disso. Felizmente não chegou a prolongamento, ao contrário da Dinamarca. Cheguei-me a assustar um bocado com essa possibilidade. Pensei que o Froholt, jogando prolongamento até aos penaltis, podia comprometer o jogo dele com o Famalicão. Felizmente ele foi substituído ainda na segunda parte, portanto não jogou o prolongamento. Acredito que também possa jogar com o Famalicão e que joga titular, acredito que sim. Isto olhando para os jogadores que estão a trabalhar com o Farioli. Pablo Rosário chegou mais cedo, mas é 6, portanto deve jogar o Varela, eu acredito. Pablo Rosário deve ser poupado para a Liga Europa. E depois os médios mais à frente seria o Rodrigo Mora, mas ele ainda está lesionado, ainda não recuperou, ainda hoje está em treino condicionado, mesmo sendo dia de folga, portanto ainda não há luz verde para o Rodrigo Mora. Portanto acredito que jogue Fofana ao lado do Froholt e depois na segunda parte entre o Rodrigo Mora e o Pablo Rosário. E sinceramente eu acho até que Froholt e Fofana é o melhor meio campo que o Porto pode ter neste momento. Os dois dão muita força, são os duas forças da natureza que correm muito e vão preencher muito o meio campo. Não sei, é porque principalmente o Froholt vai chegar mais cansado e o próprio Fofana também por causa das viagens. Não sei se eles vão aguentar os 90 minutos, mas acho que é uma boa notícia para o jogo de Famalicão. Acho que vamos conseguir ter os dois em boa forma. Em relação aos defesas, acredito que aqui ver o Bednarek um dos dois descanse para jogar o Tiago Silva. O Perpites também não tinha aqui uma oportunidade, mas também jogou pela seleção, portanto não acredito que vá jogar. Depois em relação ao guarda-redes, continuamos com essa dúvida. Diogo Costa ainda não recuperou. E eu olhando ao histórico desta época, quase que apostaria que Diogo Costa não vai jogar. Ele com o Braga jogou, eu também achava que ele não ia jogar, ele jogou lesionado, jogou limitado, o que pode ter piorado a lesão. Deixo aqui a questão também se aquela ida a Lisboa para provar à seleção que não estava lesionado, ou melhor, para provar que estava lesionado, não sei se isso não fez com que se atrasasse, porque se houver aqui diferença de recuperação de um dia ou de umas horas, pode fazer diferença para o jogo com o Famalicão. Voltamos a ser prejudicados pelas entidades de Lisboa de todas as formas. E já agora falando de entidades de Lisboa, fazer aqui a ponte para aquilo que é a reunião, que eu acho que hoje é a reunião do Sporting e do Porto, à hora que estou a gravar o vídeo. Sinceramente ainda não sei nada, portanto até se souberes podes também deixar nos comentários qual é que foi o resultado dessas reuniões por causa do balneário de handball, daquela questão do que o Sporting queixa-se de ter sido intoxicado pela lexívia que estava no balneário. O Porto nega e o Sporting pediu a reunião com a ministra e depois o Porto também acabou por ser chamado pela ministra. Ao menos vão ouvir os dois lados, não sei o que é que isto vai dar. Eu sinceramente quase que aposto que não vai dar em nada. Acho que vai dar em mais declarações inflamadas e acho que Vilas Boas vai deixar por aqui, não vai cavalgar, porque se cavalgar mais esta onda, já com o campeonato outra vez a correr, vai beneficiar o Sporting, porque eu acho que ele tem esta estratégia de só falar quando está parado, quando estamos em paragem de seleções. Eu relembro que ele atacou muito quando foi as outras paragens na primeira volta e depois parou, e acho que ele sabe que isso aí vai beneficiar muito o Sporting e Vilas Boas tem muito cuidado nisso, portanto acho que vai ficar por aqui. É provável que fale depois da reunião e depois não fale mais, deixar provavelmente o presidente do Sporting a falar sozinho e provavelmente até o Benfica. Hoje eu vi uma outra notícia em relação a estas polémicas todas do Primeiro-Ministro. Parece que o Primeiro-Ministro ou o Presidente da República ou os dois, é uma coisa assim, portanto a alto nível, querem reunir-se com os presidentes dos três grandes antes do jogo da Taça. Eu tenho dito aqui muitas vezes no canal que esse jogo da Taça Porto Sporting, em termos de ambiente externo, vai ser muito importante blindar bem a equipa, muito bem, porque sabemos que isto vai ser uma baixaria da parte do Sporting, com certeza. Se o Sporting pegou naquilo que aconteceu no balneário de handball e juntou tudo e começou outra vez a falar do balneário do Porto e dos apanha-bolas do futebol, do jogo do campeonato, com certeza é preparar já um ambiente de muitas queixas para o jogo com o Porto. Qualquer coisa que o Porto faça vai dar origem a grandes comunicados do Sporting, grandes dramas, e o Porto tem que estar atento, mas achei
pelo menos achei bom, dá-me a impressão que o governo também se apercebeu disto, pode ser que acalme aqui qualquer coisa, não acredito muito, mas pronto, vai haver essa reunião também, mas essa acho que vai ser mais para a frente, mas ao que parece que me dizem nas notícias é que é antes desse jogo para a taça, portanto vai ser também no mês de Abril infernal, vamos ter muitos jogos e mais estas polémicas todas. Vai ser um mês que vai definir tudo e esperemos que corra pelo melhor. Eu já disse que aqui o jogo com o Famalicão tem uma armadilha, ou melhor, tem várias, está dividido em vários pontos, que tem a ver com a paragem de seleções. Agora com estes jogadores, o Froholt e os polacos, o Pietuzewski, o Bednarek e o Kiwior, a passar por este drama da seleção, podem ainda ficar mais perigoso a paragem de seleções, porque o Porto baixou sempre o ritmo depois da paragem de seleções. Isto aconteceu nas duas anteriores. Tem esse problema da narrativa do Braga, que eu acho que interessa muito aos rivais, de dizer que o jogo com o Braga era o mais difícil e que o Porto já ganhou e o título está entregue. Isso aí não é válido se olharmos para a classificação do Famalicão, que praticamente tem a mesma classificação que o Braga, e é uma equipa que está na sua melhor forma esta época, e eu não vejo ninguém, na imprensa, nem nos rivais, ninguém fala sobre isso. Acho que há um silêncio tático aqui para tentar apanhar o Porto de surpresa, até porque o Porto escorregou com o Casa Pia exatamente num jogo em que ninguém esperava, portanto acho que isto é estratégico. Há aqui vários riscos para esse jogo, inclusive também as lesões, possível lesão do Diogo Costa poder não recuperar, tem algumas baixas, como o Gabriel Veiga não poder jogar, e portanto é um jogo que é importante, mas depois há mais jogos, esse jogo da Taça com o Sporting, o jogo da Liga Europa, com o jogo em Inglaterra, que ainda ontem tinha pessoas que comentavam no vídeo, e que é verdade, o Porto tem que ganhar aqui no Dragão, porque depois tem essa maldição em Inglaterra. Eu até queria que o Porto quebrasse essa maldição, mas sinceramente depois desta época, com o Farioli e com esta equipa, o Porto já ter perdido, ainda por cima com o Nottingham, com a mesma equipa, nós ficamos com a sensação, eu falei aqui na altura, de que essa maldição tinha peso, essa maldição histórica do Porto não ganhar em Inglaterra. Portanto, se o Porto quebrar essa maldição, ótimo, mas acho que é melhor jogar pelo seguro e ganhar no Dragão, até porque sabemos que vai ser um Nottingham diferente, vai ser um Nottingham mais de posse de bola, e o Porto pode aproveitar isso. O Porto é muito bom no contra-ataque, eu acho que o Porto tem equipa para a Liga Europa, é essa equipa de matreira de contra-ataque que surpreende equipas que estão mais ofensivas, como aconteceu com o Stuttgart, que querem ter bola, e que vai acontecer com o Nottingham, e o Porto pode aproveitar a experiência que tem esse futebol mais italiano. Portanto vai ser um mês de Abril muito intenso. E já agora falar da entrevista do Martim Fernandes hoje, que ele dava uma entrevista, penso que era ao jornal O Jogo, e ele falava exatamente deste mês que vem aí, e ele mostrava-se muito confiante. Eu achei interessante esta entrevista, não sei se leste, ela vale a pena, ela é bastante longa, mas eu achei interessante alguns pontos, destacar alguns pontos aqui, em que ele fala, por exemplo, de que não há titulares na equipa de Farioli, de que todos se sentem titulares, de que não há aqueles amus. E atenção que o Martim Fernandes fala isto, se calhar com... Eu quando lia isto pensava, ele fala um bocado com conhecimento de causa, porque ele fazia parte do plantel da época passada, onde eu acho que havia muito esses dramas de guerras, talvez de balneário, de jogadores que queriam jogar e não jogavam, acredito que havia mais isso. E ele a garantir-nos que não há esta época. Que não há já 100%, não acredito. Eu tenho falado aqui de alguns nomes e um deles acho que é o Francisco Moura, porque se for 100% verdade o que diz o Martim, de não haver titulares e todos poderem jogar, todos, pressupõe-se que o Francisco Moura joga com o Famalicão. Eu não acredito que vá jogar o Francisco Moura, mas de qualquer forma sim, acredito que esse é um dos segredos deste Porto, que eu achava que era uma utopia, mas que Farioli está a conseguir, e o Martim confirma isso. Agora acho que também há um risco. O Martim foi de cabeça nesta entrevista, ele disse várias coisas como essa da titularidade, falou da intensidade nos treinos, falou da mentalidade da equipa de querer ganhar tudo, e acho que ele pôs a expectativa muito alta. Por exemplo, esta questão dos titulares, se Farioli começar a usar uma equipa mais titular, o que ele disse perde um bocado de força, mas ele foi com tudo, foi de cabeça. Ele falou até de Jorge Costa também. O Jorge Costa é sempre falado nas entrevistas, mostra que ele não foi esquecido a época toda, e o campeonato é para dedicar a ele, é uma das grandes forças desta equipa. E ele a dizer que não quer o número 2 porque acha que o número 2 tem que ser eterno, de Jorge Costa, ser muito bem nessas declarações dele. Ele a dizer também que está recuperado da fascite que ele tem no pé, felizmente, e a dizer que gostou muito da comparação que fizeram no jogo com o Benfica, com o João Pinto, falamos aqui também no canal, também o comparamos, que realmente foi emocionante vê-lo a jogar, a sangrar, e ele a dizer que foi muito complicado, que nem conseguiu dormir nos dias seguintes, porque tinha dores e realmente tinha o nariz ali em muito mau estado, e realmente o Martim está a ser esse jogador. A entrevista dele é muito, não é politicamente correta, responde a tudo, e até essas histórias que ele conta de superação e tudo mais, eu acho que para mim é a prova, mostra porque é que o Farioli gosta tanto dele e porque é que é um dos jogadores preferidos, principalmente nesta segunda volta, onde o Martim transcendeu-se, está a fazer a sua melhor época, está com os melhores números, as melhores estatísticas.
E a confirmar isto, a cereja no topo do bolo, aquela frase do Martim em que ele diz que se for preciso joga a guarda-redes. A verdade é que houve aqui um jogo em que ele jogou a extremo-direito, acho que foi contra o Stuttgart, portanto ele já começa a ser experimentado noutras posições, já jogou lateral esquerdo, lateral direito e extremo-direito, e esta frase faz lembrar um outro jogador que dizia isto, exatamente, o Pablo Rosário. Ele também disse exatamente a mesma coisa, que podia jogar a guarda-redes. Ou seja, está provado porque é que Farioli gosta tanto dele. É um espírito parecido com o do Pablo Rosário. O Martim depois na entrevista também elogia o Pablo Rosário, o Bednarek, enfim, os líderes. Já tínhamos visto o Alberto Costa também elogiá-los. O Porto tem realmente uma liderança muito boa. Os jogadores, enfim, o Porto contratou muito bem. Jogadores com o mesmo perfil de liderança e de dar tudo em campo. E isso tem ajudado muito. E o Martim voltou a corroborar isso. Depois falou da seleção. Enfim, eu acho que isso aí já falamos muito aqui no canal. É inacreditável como é que ele não foi convocado para a seleção. Ele e o Alberto Costa, sinceramente, acho que os dois podiam-me dizer que ok, o Portugal já tem o grupo feito e não vai colocá-los aos dois, tudo bem, até aceitaria isso, só que o Roberto Martínez disse que estes dois amigáveis eram para testar novas soluções, e ele vai testar novas soluções e não convoca os dois laterais da melhor defesa do campeonato e uma das melhores da Europa, não faz sentido nenhum. E é aquilo que eu digo, o Martim diz isso, ele diz que ainda é jovem e que tem o sonho de ainda ir à seleção. Eu diria mais, ele ainda é jovem, ainda pode jogar noutro clube, talvez numa transferência milionária daqui a uns anos, e pode ir à seleção, porque sendo jogador do Porto é muito difícil ser convocado para a seleção. Já temos lá o Diogo Costa, é uma sorte, e mesmo assim vejam o tratamento que ele teve que ir lá provar que não estava lesionado, provar que estava lesionado, ao contrário de outros jogadores como o Bernardo Silva e outros jogadores que não precisaram de o fazer. E portanto é muito difícil chegar à seleção sendo jogador do Porto. E é bom que o Martim tenha esse espírito e essa noção de que não é culpa dele, ele está a fazer uma grande época, ele e o Alberto, e eu acho que ele vai jogar lateral esquerdo com o Famalicão, embora eu nem goste muito de o ver jogar naquela posição, mas tenho que admitir que realmente ele está com esse espírito do Pablo Rosário que o Farioli tanto gosta, e é uma mais-valia para uma equipa como a do Farioli, que faz dessa intensidade e desse dar tudo em campo, desse jogar em várias posições, de não virar a cara à luta, faz disso a imagem de marca. E o Martim Fernandes claramente está um jogador assim, muito trabalhado também pelo Farioli. Nós falamos muito aqui da adaptação que ele fez ao Mora, que o Mora tornou-se mais um médio, embora eu continuo a achar que ele é segundo avançado e joga muito melhor ali. O Farioli não tem espaço para ele na equipa naquela posição, mas não foi só o Mora que ele adaptou muitos outros jogadores, e o Martim é mais um jogador desses, muito trabalhado pelo Farioli. O Martim da época passada não era desta época, acho que ele subiu muito, melhorou muito. Aliás, o Martim era suplente do João Mário, e hoje o Martim eu considero muito superior ao João Mário por aquilo que estamos a ver nesta segunda volta principalmente. Acho que é muito mérito também do Farioli. E entramos então hoje nessa contagem decrescente para o jogo com o Famalicão, dia de folga então para o plantel, como eu disse. A partir da manhã começa a preparação curta, mais uma vez, para esse jogo, já com a equipa na máxima força dentro dos possíveis. Penso que vai ser casa cheia esse jogo com o Famalicão. Hoje já não houve, curiosamente, notícias ou rumores de transferências. Não sei se não teve mesmo a ver com esse facto de que pararam os jogos de seleções, não ouvi falar muita coisa. Sinceramente, numa pesquisa rápida vi falar mais uma vez do Zalazar, mas acho até, concordando aqui com os comentários que muita gente deixou, o Zalazar, de todos os nomes que falamos aqui esta semana, é o menos provável de vir para o Porto, porque é jogador do Braga, e o Braga não tem essas relações com o Porto, e ia com certeza tentar roubar o Porto cobrando dinheiro a mais, e o Porto tem sido muito rigoroso até nas contratações. Talvez não faça sentido, embora seja um jogador com talento e que foi realmente apontado ao Porto. Tenho ainda essa imagem, isto é uma coisa pessoal minha, mas eu depois daquela imagem de Fofana a dedicar-lhe o golo, porque ele tinha festejado o golo, a provocar os suplentes do Porto, acho que até isso aí não é uma boa imagem que fica dele, mas pronto, é um jogador de qualidade que foi apontado ao Porto, mas hoje não há muitos rumores, portanto temos também essa questão, foco total no jogo com o Famalicão, casa cheia. Penso que o jogo com o Nottingham também é casa cheia, embora hoje recebi uma mensagem dizendo que ainda havia bilhetes, então talvez ainda não esteja esgotado, mas acho que até lá deve ficar, ainda falta também quase uma semana. E de resto é isso, já sabes que eu volto amanhã com mais um vídeo para analisarmos toda a atualidade do Porto, para também já tentarmos ver aqui mais pistas em relação ao treino do Porto, sobre quem é que vai jogar e qual será o estado de espírito desses jogadores do Porto que foram eliminados pelas seleções. Esperemos que eles consigam motivar rápido, porque vêm aí 3 objetivos muito importantes e enormes para o Porto ter uma época histórica. E até aquilo que eu dizia no outro vídeo, o Porto pode, se ganhar os 7 jogos que faltam, pode conseguir chegar aos 93 pontos e bater o recorde de pontos na Liga. Portanto, há aqui muita coisa para conquistar, tem que ter foco máximo num jogo que vai ter muitas armadilhas, mas então voltamos amanhã para analisar tudo. Só antes de terminar o vídeo, pedi para deixares o like, para dar uma força aqui ao canal, pedi que subscrevas o canal rumo a essa meta de 12 mil subscritores.
Se puderes deixar o hype no vídeo que está lá no top 100, vamos tentar subi-lo um pouco mais para cima. Eu penso que ele está em quarto lugar neste momento. E de resto é isso, já sabes que analisar o Porto diário, sem filtro, é só aqui. Um abraço e até amanhã.